Como calcular as espessuras de uma lente prismática? O método da ságita pura parece ser um processo de cálculo complicado para quem está iniciando na área de ótica. Ele oferece um resultado, com boa aproximação, para lentes em diâmetros pequenos de até 10 dioptrias. Existem formas de simplificação deste cálculo, com o uso de tabelas, que poderíamos adotar. Vamos analisar este caso. Um caso de miopia com astigmatismo, e um valor alto de prisma para cada olho. Ao lado temos a distância pupilar, e as medidas informadas da armação. Vamos considerar o uso de uma lente esférica no índice de 1,67. Uma forma de se obter o prisma desejado é utilizar uma lente pronta, onde ela é montada, deslocando-se o centro óptico, gerando o prisma necessário. Isto nem sempre é possível, principalmente com altos valores de prisma. Não é recomendado para uma lente esférica, pois estaria muito próximo das bordas da lente que não são projetadas para esta aplicação. Vamos então mostrar como calcular uma lente para miopia e astigmatismo, onde teremos o prisma prescrito. Ele poderá ser medido exatamente no centro da lente. O primeiro passo é calcular o diâmetro da lente necessário, em função da armação escolhida, e das medidas do usuário. Neste caso que estamos estudando, vai aparecer uma curiosidade. A armação escolhida possui uma medida de ponte-aro menor do que a DP do usuário. Então um cuidado adicional deve ser tomado. A diferença entre a DP e a medida ponte-aro deve ser considerada como positiva nos cálculos. Chegamos então a uma medida do diâmetro da lente de 56 mm para este caso. Vamos tomar nota desta medida. Esta medida serve para descobrirmos o primeiro elemento necessário para calcular as espessuras, que é o índice de ságita. Ele nos permitirá calcular a ságita pura, que é a contribuição do grau da lente para a espessura. Isto vai aparecer ao longo do cálculo. Existe uma fórmula para calcular o índice de ságita, e esta tabela foi feita com base na fórmula, para os diâmetros mais utilizados. Temos então mais um elemento para descobrir as espessuras. Para poder trabalhar com a lente, precisamos converter a receita, por um fator adequado, aos instrumentos e ferramentas do laboratório. Este elemento é o fator de conversão. A aplicação do prisma na lente vai gerar uma diferença de bordas. É fácil identificar uma lente com prisma, justamente pela grande diferença de bordas. A diferença de bordas depende do diâmetro da lente e do valor do prisma aplicado, que vai precisar ser corrigido pelo fator de conversão. Vamos multiplicar o prisma prescrito pelo fator de conversão. Vamos aplicar a fórmula para a diferença de bordas, que considera o prisma corrigido e o diâmetro da lente. Então temos mais um elemento para nosso cálculo. Agora vamos descobrir como seriam as espessuras da lente sem o prisma, para o olho direito. Como se trata de uma lente com eixos diferentes de 90 e 180 graus, precisamos saber qual o valor da dioptria, do grau, na direção horizontal. Este valor também tem que ser corrigido pelo fator de conversão. Com o valor da dioptria corrigida e o índice de ságita, finalmente calculamos a ságita pura. Uma outra informação importante é a espessura mínima, que no caso desta lente fica no centro da lente. Vamos adotar o valor de 1,3 mm. Esta espessura estará no centro da lente. Como a lente é negativa, então a ságita pura, que é a contribuição do grau da lente, provocado pelas suas curvas, para a espessura da lente, estará na borda da lente, e será somada à espessura mínima. Teríamos então, sem o prisma, uma espessura na borda da lente de 5,9 mm. E as duas bordas seriam iguais. Agora, para poder aplicar o prisma nesta lente, precisaremos aplicar a diferença de bordas. Para garantir um equilíbrio e manter a espessura mínima desta lente, vamos precisar balancear esta diferença, tirando um pouco de um lado e acrescentando do outro. Este seria o resultado final. Estas seriam as espessuras, que precisariam ser controladas, durante o processo de fabricação, para garantir o prisma desejado. A borda mais grossa ficaria no lado temporal da lente.
Observe que a diferença entre as espessuras das duas bordas é exatamente a diferença de bordas. Outro detalhe são as bordas verticais, cujo valor não é importante. Somente é necessário que se mantenham iguais. Antes de fabricar uma lente como esta, é fundamental testar a prescrição, em uma armação de prova, para verificar se ela atenderá às necessidades do usuário. Estas lentes têm um custo adicional em função do maior cuidado que é necessário para fabricar a lente. Uma outra dica é o uso de armações técnicas, que permitem a fabricação das lentes nos menores diâmetros possíveis, obtendo uma espessura ainda menor.